Ultimamente têm ocorrido muitos debates a respeito da liberdade de expressão. Aqui no Brasil, por exemplo, a liberdade de expressão tem sido reprimida pelo sistema atualmente posto. Sobre isso que a gente vai falar analisando um vídeo sobre esse assunto. Roda a vinheta. E aí galera, Jefferson aqui, é uma honra ter você mais uma vez aqui no canal Justificados. E a gente vai analisar aqui um vídeo hoje, vou até colocar meu fone aqui pra gente ver juntos, que fala sobre essa questão aí da liberdade de expressão e como o novo governo americano está lidando com essas questões no mundo. A gente não vai ver o vídeo todo, a gente vai ver apenas um trecho aqui que me chamou bastante atenção e me lembrou inclusive uma passagem bíblica. A gente vai comentar sobre isso. Vamos lá. Há pouco mais de 2 anos, o governo britânico acusou Adam Smith Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e veterano do exército, do crime hediondo de ficar a 50 metros de uma clínica de aborto e orar silenciosamente por 3 minutos. Olha só, o governo britânico acusou um de seus cidadãos de crime por ter orado em frente a uma clínica de aborto a 50 metros de distância. E o cara, na verdade, além de estar orando, ele estava orando em silêncio. Você vai ver aqui, olha só. Sem obstruir ninguém, sem interagir com ninguém, apenas orando silenciosamente sozinho. Após a polícia britânica avistá-lo e exigir saber pelo que orava, Adam respondeu que era pelo filho abortado anos antes com sua ex-namorada. Os policiais não se comoveram. Adam foi considerado culpado de violar a nova lei de zonas de exclusão, que criminaliza a oração silenciosa e ações que possam influenciar decisões a 200 metros de clínicas de aborto. Olha só como isso é perigoso. O Brasil, atualmente, parece estar abrindo concessões para coisas parecidas com estas. Criminalização da opinião, criminalização de como eu enxergo a vida, criminalização de uma oração que eu faço sobre algo que eu acho errado. E mesmo que essa oração seja feita em silêncio, internamente, entre mim e Deus, há pessoas nos governos, há pessoas nos altos cargos que nos dominam, que acreditam que podem nos impedir de pensar, de tomar decisões, de decidir entre o certo e o errado. Eles querem definir o que é certo e errado pra gente. Isso é muito perigoso. Aqui no Brasil tem muita gente que tá achando normal a escalada de censura que se abateu sobre uma vertente política específica, não sabendo que isso vai se escalar não só para essa vertente política específica, mas para outra também. A política é cíclica, a roda gira, e isso uma hora ou outra vai bater do outro lado. Ele foi condenado a pagar 1.000 libras em custas judiciais para a acusação. Gostaria de dizer que foi um caso isolado, um exemplo maluco de lei mal escrita sendo aplicada contra uma única pessoa, mas não é em outubro passado, há poucos meses, o governo escocês começou a enviar cartas a cidadãos cujas casas ficavam dentro das chamadas zonas de acesso seguro, alertando que até oração privada em casa poderia infringir a lei. Olha só que absurdo. O governo... Olha só que absurdo. Orações privadas em casa poderiam infringir a lei. Cara, isso aqui me lembrou essa passagem bíblica aqui, ó. Eu tô aqui no livro de Daniel, capítulo 6. A gente lê aqui, ó. Vou ler do 6 em diante aqui. Não precisa ler tudo porque a gente tem pouco tempo. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. E aí eles incitam, o rei a promulgar essa lei justamente porque eles estavam com inveja de Daniel. Daniel também era um oficial ali do reino. Eles estavam com inveja de Daniel e queriam prejudicar Daniel a todo custo. Aí o rei não se ligou nisso, não se tocou, não teve aquela malícia, foi lá e assinou a lei. Aí eu vou ler do verso 10 aqui, ó. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ele estava orando dentro da casa dele. Ele estava orando dentro da casa dele, no privado dele.
Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram junto à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Aí eles foram lá e incitaram o rei contra Daniel. E o rei, como aquela lei era uma lei assinada ali naquele reino e tinha um princípio rígido de que não podia ser revogado, não podia ser quebrado, Daniel teve que ser lançado na cova dos leões. A gente já conhece a história, não aconteceu nada com Daniel, mas fica esse exemplo na história, um exemplo triste do que acontece quando o Estado, quando o governo quer mandar em cada detalhe das nossas vidas. Olha, você que está aqui nesse vídeo, você está me ouvindo, não importa se você é de esquerda, não importa se você é de direita, essa não é uma questão de esquerda ou de direita. Essa é uma questão de vida ou morte, de liberdade ou opressão. Quando aqueles que estão no poder querem decidir o que é verdade, para mim, para você, querem decidir o que nós devemos fazer no nosso íntimo ou mesmo em público, quando eles querem decidir como é que nós devemos pensar sobre um assunto ou outro, isso é muito perigoso, nós não podemos admitir, nós não podemos permitir isso. Então, galera, você que tá aqui no Brasil, você tá vendo toda essa palhaçada acontecendo, cara, não importa se você é de esquerda ou de direita, lute contra isso. A sua liberdade é preciosa. Depois da vida, a sua liberdade é a única coisa que mais importa pra você. Não adiantaria você ter todas as regalias, você ter tudo de graça, por exemplo, comida, tudo de graça, e você não ter liberdade, você seria incompleto, você seria infeliz. A liberdade é uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu. O próprio Deus não viola a nossa liberdade. Veja que quando há uma rebelião no céu e anjos se rebelam contra o Criador, Deus não impediu eles de fazer isso, eles tinham liberdade. Claro que as consequências que há por vir é que mostram que eles estão tomando a decisão errada, mas o próprio Deus não impediu que eles tomassem essas decisões. A mesma coisa ocorre conosco. Não é normal, não normalizem isso. Quando um governo, qualquer que seja, de esquerda, de direita, não importa, fere o princípio da liberdade, não aceitam críticas, não deixa você pensar, não quer que você decida entre o certo e o errado com sua mente, com sua inteligência, isso é perigoso. É sobre isso que eu queria falar. Eu vi esse vídeo ontem aqui e eu senti a vontade de compartilhar com vocês, até para lembrar essa passagem de Daniel, porque a história é cíclica e muitas coisas se repetem na história. Isso pode vir a acontecer aqui no Brasil, e já teve livros censurados. Os bonitinhos lá do STF chegaram a comentar, né, que não vão censurar a Bíblia, que isso é um absurdo, que tem uns deles lá que são cristãos, etc. E foi nesse contexto que surgiu a lenda, sempre repetida, da censura da Bíblia, que é uma coisa sempre repetida quando se julga a internet, de que alguém um dia vai censurar a Bíblia. Eu já fico pensando na ação do Ministério Público, tendo no polo passivo Isaías, Lucas, Paulo, João, né, porque Salomão. Então, deve ser levado num tom daquilo que é, de fato, né? Um argumento ridículo e que, vez por outra, é brandido, como o ministro Alexandre acabou de lembrar, em debates que deveriam ser sérios, né? E, obviamente, as Sagradas Escrituras estão fora. Só que já se abriu um precedente que, mesmo que isso não aconteça agora, pode acontecer lá na frente, principalmente por grupos militantes que odeiam a Bíblia e querem a todo custo acabar com o cristianismo. Não é só por questão da Bíblia. Toda e qualquer ideia que você quiser defender legitimamente, se os que estiverem no poder forem contra, e se permitirmos censura, eles vão, uma hora ou outra, acabar oprimindo e reprimindo as ideias legítimas de um povo, do povo brasileiro. Então vamos lutar contra isso, pessoal. Vamos usar as nossas armas que ainda nos restam para lutar contra isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha encorajado vocês, independente de seu espectro político, das suas ideologias, a lutar contra isso. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Obrigado por sua atenção.